irmãos, mais um domingo na presença de Deus. É com grande alegria que estamos iniciando o nosso culto para o grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? E estamos aqui em união, mesmo eu aqui, vocês aí na sua casa, né, onde vocês estiverem assistindo o culto, estamos juntos, em comunhão, amém? Lá em João 4:23 diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, amém? Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração. Esse é o significado de adorar em espírito e em verdade. E a adoração com fé. Creia que você vai estar adorando, buscando a Deus agora, e Deus vai estar te ouvindo. Ele está aqui, Ele está aí onde você está agora, amém? Então, não perca esse tempo. Não perca essa oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? A adoração, ela vem do coração. Ela não vem de fatores externos. Ela não vem dos locais, do lugar ou da cerimônia. Ela vem daqui, ó. Então vamos adorar a Deus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entregamos o nosso coração a Ti, o nosso culto ao Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, presente em cada lar. Toca os corações, ministra o coração de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Meus irmãos, com paz do Senhor, amém? Senhor, toma nosso coração, toma nossa oferta nas Tuas mãos, Pai, te pedimos. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Entrega sua vida ao Senhor. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.
nossas vidas. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo vai encher a sua casa aí agora, encher a sua vida, a sua família. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar, a esperança viva. Tua presença
és o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Ele é aquele que nos guarda, nos livra, que nos traz para perto. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me
aquele que nos guarda, Pai. Te louvamos, te adoramos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos libertado, até aqui o Senhor tem nos curado, Senhor. Obrigado por isso, obrigado. Aleluia, Senhor, aleluia. A graça e a paz do Senhor, igreja. Coisa boa estar aqui com você nesse domingo maravilhoso. Domingo esse que foi feito pelo Senhor para nós louvarmos, engrandecermos e adorar o nome daquele que vive e reina eternamente. Como é bom saber que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e por isso nós podemos estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. E é nesse espírito de louvor, de adoração, de comunhão, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 54, nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. E para você que gosta de tomar nota, eu quero deixar um título para essa mensagem. E eu quero que esse título seja profético na sua vida. Eu quero que você possa olhar para esse título e falar isso para você mesmo. E o título dessa mensagem é Prepare-se para viver um crescimento extraordinário. Se você crê nessa palavra, você repita para você mesmo. Eu estou me preparando para viver um ano extraordinário. Eu estou me preparando para viver um crescimento extraordinário. Eu estou me preparando para receber uma vida extraordinária. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 54, verso 2 e verso 3. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as tuas cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar para toda a igreja algo muito importante. Sabe, nós estamos sendo preparados por Deus para um crescimento extraordinário. E muitas das vezes você pode falar assim, poxa, mas está doendo, mas eu estou passando por tantas lutas, eu estou passando por tantas dificuldades, eu estou passando por tantas provações. E eu quero falar uma coisa para você, o crescimento muitas das vezes gera dor. Quem aqui tem filhos e você que se lembra bem da sua infância, muito provavelmente você vai lembrar que você sentia dores quando você estava crescendo nos seus joelhos, nas suas articulações. Você já ouviu seu filho falar que está com dor nas pernas. E aquela célere frase que todo mundo fala, dor do crescimento. Eu quero falar uma coisa para você, crescer não é simples. Quando a Bíblia fala amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, nós estamos falando em mexer em algo que estava ali paradinho, em mexer em algo que estava ali quietinho. Então todo o crescimento, ele gera aquela dor momentânea, mas isso é importante para que nós venhamos a crescer. Sem dor é impossível você ter crescimento. Sem passar pelo processo, não tem como você sair do lugar de onde você está. O processo é extremamente importante para que você venha crescer, para que você venha amadurecer, para que você venha adquirir experiências com Deus. Sem isso é impossível você ser levado ao crescimento. Se você não se mexer, se você não avançar, se você não alcançar, você não tem como você crescer. E existem alguns pilares que eu quero tratar com você aqui nessa manhã para que você possa crescer, para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. E o primeiro pilar, e talvez eu digo o fundamento principal, e sem ele você não vai a lugar nenhum, é o pilar da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ver as promessas que Deus tem para você. Porque quando Deus te promete algo, na verdade é porque Ele já foi lá na frente, Ele já preparou, porque entenda, Deus é atemporal.
Deus ele não se limita ao nosso cronos, Deus ele não se limita à data de calendário, ele não se limita à hora que é mostrada no relógio. O tempo de Deus é o Kairos é a plenitude. Então Deus é atemporal, ele vai no futuro, ele volta no passado, ele está no presente, ele está em todo lugar. Então Deus, quando ele te promete algo, é porque ele já foi lá e ele já fez. Mas você precisa entender que você não está no Kairos, você está no Cronos. Você tem uma data, você tem um horário. O que você precisa fazer é alinhar o seu Cronos ao Kairos de Deus. E como é que eu alinho o meu Cronos ao Kairos de Deus? É através da fé. Porque a fé é o firme fundamento. O fundamento é aquilo que segura uma construção. Uma construção sem uma boa fundação, sem um bom fundamento, ela não consegue resistir, ela cai. E o nosso firme fundamento é a fé. Por quê? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, tanto no presente quanto no porvir. Eu vou ser mais claro. A fé é o firme fundamento tanto das coisas que se esperam terrenas, quanto da nossa vida eterna na glória nos céus. Se você não tiver fé, é impossível você conseguir alcançar algo na terra e é impossível você alcançar o reino dos céus. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu falo de galardão, eu estou falando de presente. Então o Senhor presenteia aqueles que o buscam com toda a sorte de bênçãos espirituais e também materiais. Porque o Senhor sabe que nós, aqui na Terra, na condição de seres humanos carnais, precisamos das coisas materiais também. Elas não são o primeiro lugar na nossa vida, elas não são aquilo que preenchem a nossa vida, mas elas são ferramentas necessárias para que venhamos ter uma vida terrena. Mas muito mais do que isso, a nossa salvação, o nosso porvir, a nossa vida eterna com Cristo. Então, se você tem fé, você está sendo amplamente preparado para viver o extraordinário de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida. O segundo pilar que você precisa entender nessa manhã é que você precisa ser obediente. E quando a gente fala de obediência, existem duas arestas importantes, dois lados importantes na obediência que precisam ser observados. O primeiro é a obediência a Deus. Nós vamos encontrar lá em Deuteronômio 28, no versículo 1 e versículo 2, que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor nosso Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos nos virão e nos alcançarão, se nós estivermos ouvindo a voz de Deus. Então, a obediência a Deus, ela gera para nós um caminho de vitória, ela gera a nós um caminho abençoado. Em segundo lugar, nós temos que obedecer à nossa liderança. A nossa liderança, ela foi constituída por Deus para cuidar de nós. Se você for observar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus levanta líderes para cuidar do povo. Hebreus capítulo 13, versículo 7 vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amado, quando você tem uma voz de liderança, quando você tem um ordenamento vindo daquele que Deus chamou para cuidar de você, é necessário que a obediência seja cumprida. Deus não se agrada de infiel. Deus não se agrada de desobediente. Deus não se agrada de desordeiro na sua casa. Nós precisamos entender que a nossa obediência, ela em primeiro lugar, ela precisa estar firmada em Deus, e em segundo lugar, ela precisa estar firmada a nossa autoridade, aquele a quem Deus nos chamou para cuidar de nós. Isso é um pilar importantíssimo, porque eu nunca vi um desobediente prosperando.
Eu nunca vi um desobediente indo para frente. Eu nunca vi um desobediente que estivesse alcançando as coisas da parte de Deus. Terceiro ponto, que é muito importante nós tratarmos aqui nessa manhã. Você precisa acabar com o seu relacionamento com o passado. Tem pessoas que não conseguem avançar para o extraordinário do futuro porque estão presas no seu passado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que estão presas nas amarras do passado. Tem pessoas que estão presas ao pecado que foi cometido. Tem pessoas que estão presas a decisões erradas que foram tomadas. Tem pessoas que estão presas a coisas que lhes aconteceram, que não era do seu controle. De repente chegou uma doença, de repente chegou um despejo, de repente chegou uma conta inesperada, de repente chegou um desemprego, de repente chegou alguma coisa que não estava ali no seu controle. E essa pessoa não consegue avançar porque ela não consegue se desvencilhar daquilo. Meu amado, minha amada, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Tudo que era velho já passou e eis que tudo se fez novo. Liberte-se do seu passado nesta manhã. Peça ao Senhor para que Ele possa te cobrir, te encher, para que você possa se libertar do seu passado. Se foi um pecado, basta que você se arrependa, porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, que estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos livrar de toda injustiça. Então, entenda uma coisa. O seu passado não pode ficar interferindo para que você não cresça no futuro. Entenda, você precisa se libertar e você precisa avançar. Você precisa crescer. Você precisa deixar o passado no passado. Ah, mas eu estou sofrendo as consequências daquilo que eu fiz no passado. É tempo de você começar a plantar algo novo hoje. É tempo de você começar a colocar novas sementes. É tempo de você começar um novo plantio para que você venha colher coisas melhores amanhã. O tempo do plantio é hoje. O tempo de mudar as sementes é hoje. As sementes que foram plantadas no passado estão no passado. Se desvencilhe do seu passado. Esqueça o seu passado. Tenha compromisso com Deus e com a sua obra, o quarto pilar, para nós fecharmos aqui hoje. Você precisa se comprometer com Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer para você não se apartar da sua boca o livro desta lei, mas que você medite na palavra do Senhor de dia e de noite para que você possa fazer nela tudo quanto está escrito. Porque só assim o teu caminho vai prosperar e só assim você vai ser bem-sucedido. Irmão, o segredo de uma prosperidade, o segredo de viver o extraordinário de Deus está na palavra. O segredo da prosperidade, o segredo do extraordinário está em obedecer os mandamentos, está em meditar na palavra de Deus, está em viver em santidade, está em viver a vida de Cristo. Você precisa ter um compromisso com Deus, e ter compromisso com Deus não é só ir à igreja no domingo, não é só abrir este culto no YouTube no domingo pela manhã. Ter compromisso com Deus é ter vida com Ele. Você precisa entender isso. Não adianta você ser crente só de domingo. Não adianta você ser crente só de ligar o louvor esporadicamente quando você está trabalhando ou quando você está estudando. Ter compromisso com Deus vai muito além disso. Ter compromisso com Deus significa ter uma vida no altar, ter uma vida entregue a Deus. E como é que a gente complementa isso? É com a obra de Deus. O nosso compromisso ele vai além, ele é extensivo da palavra de Deus e da oração. O nosso compromisso com Deus, ele também é com a obra de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 20, vai dizer assim: assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão,
queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tiago está sendo bem explícito aqui em dizer que nós precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas obras. A obra complementa a fé. Obra por si só não salva ninguém, mas todo salvo, ele exercita a sua fé pelas suas obras. A obra no quê? A obra de Deus. A obra com a sua igreja, a obra com a sua palavra, a obra para com aqueles que necessitam, a obra mostrando o caminho de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não estão alicerçados em Cristo. Você precisa entender que você precisa da fé, mas você também precisa das obras. Porque as obras é o complemento de uma fé em Cristo. A fé sem obras, ela é morta. E não somente pelas obras sois salvos, para que não se glorie de nada, não se glorie do seu próprio braço, mas é pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Então, você precisa entender que você precisa ser comprometido, não só com a palavra, mas com a obra. Não dá para ser crente de domingo. Não dá para ser crente só de estar na igreja esquentando um banco. Não dá para ser crente de ouvir uma ministração no YouTube. Não dá para ser crente de ouvir um louvorzinho. Temos que ser crentes por inteiros. Só assim nós vamos conseguir viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Quando nós estamos compromissados com Deus, quando nós estamos compromissados com a sua obra, quando nós estamos com o nosso relacionamento, com o nosso passado curado, quando nós somos obedientes e quando nós exercitamos a nossa fé. E eu falei aqui os 4 pilares de trás para frente, para que você pudesse relembrar tudo aquilo que Deus quer te falar nesta manhã. Que você seja ricamente abençoado, que você seja fortalecido, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar esse irmão, essa irmã nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ele venha ser cheio, que ela venha ser cheia do Teu Espírito, que ela venha receber todas essas chaves, Senhor, que ele venha receber todos esses pilares, para que eles possam avançar e receber o extraordinário do Teu reino em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja possa triunfar, que a Tua igreja possa avançar. Em nome de Jesus, Senhor. Ser com a Tua igreja, Senhor. E que cada um seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um 2021 repleto de vitórias e de realizações. Esse é o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amada Igreja do Nazareno. Chegou mais um momento onde nós iremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa semana, na minha leitura diária, eu estava lendo Gênesis capítulo 28, verso 22, onde Jacó faz um voto de pagar o dízimo. Se nós observarmos, nesta época, da passagem bíblica, não existia a lei onde era determinado o dízimo, mas Jacó já conhecia o princípio da fidelidade para com o Senhor. Isso aconteceu quando Jacó estava saindo da sua casa, porque tinha feito uma coisa contra seu irmão, tinha roubado a bênção, e ele estava fugindo dessa situação. Mas aí quando ele estava fugindo, ele teve que parar em um local, onde ele botou depois o nome de Betel, e ali ele deitou, dormiu e teve um sonho de uma grande escada, onde subia, descia os anjos de Deus, e ele sabia que ali a presença de Deus era real, e ainda Deus reforçou a promessa dele, que apesar dele estava saindo daquela situação, que ele iria herdar aquela terra, a sua descendência, ele ia ser uma pessoa muito abençoada. Então, quando ele acordou, ele foi aquele lugar terrível e colocou aquele nome de Betel, o nome daquele local, que significa casa de Deus.
E no versículo 22 desse capítulo 28, ele diz: "E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." É muito interessante, né? Se a gente for fazer uma analogia, essa pedra, né, como uma pedra onde ele chamou a casa de Deus, ou seja, a casa do Senhor, ela é sustentada pelos dízimos e pela oferta. Mas ali ele fez um voto para com Deus, porque ele sabia da seriedade em servir a Deus. Ele falou: "Deus, se realmente é o Senhor que está falando, e se essa promessa cumprir minha vida, eu vou ser fiel a Ti, no meu dízimo, vou renovar minha aliança com o Senhor." E ele pediu isso. E Ângelo M. Rodrigues, ele falou uma frase muito importante sobre a questão do dízimo, que eu já venho falando em outros cultos, né, onde diz que ele fala assim: "Como ato de adoração, devolver o dízimo renova a nossa disposição constante de sujeitar nossa vida à fonte de todas as bênçãos, reafirmando nossa entrega incondicional a Deus." Nesse sentido, o dízimo é uma representação concreta do conserto. Então, quando nós temos um conserto, uma aliança com Deus, nós demonstramos realmente, através do dízimo, da oferta, a nossa adoração, a nossa disposição constante, como ele diz, de sujeitar a nossa vida à fonte de todas as bênçãos. Então, que nós possamos nos sujeitar não em palavras, mas também em ações e atitudes. Amém? Que o Senhor te abençoe. Saúde aos amados irmãos. Hoje eu quero fazer essa oração aqui, mostrando aos irmãos aqui algo que nos traz alegria. A natureza, né? A palavra de Deus diz que a natureza revela a sua grandeza, né? Olha Ele fez essa planta tão linda, esse céu maravilhoso, com essas nuvens bem desenhadas, né? E coloca tudo isso, né, para nosso bem, né? Então, quero convidar os irmãos a orar, né, em gratidão a Deus por tudo que nós temos, em agradecimento a Deus pela vida, pelo dom maravilhoso de estarmos com Ele, né? Independente de qualquer circunstância, Ele também está conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pelo dom da vida, por tudo que tu nos dá, por tudo que tu nos oferece, Senhor. Ó Deus, que assim como a salvação é de graça, é gratuito. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e te pedimos, Pai querido, que tu venha abençoar esta igreja, que tu venha abençoar o teu povo, Senhor. Que tu venha fortalecer os irmãos na fé, no amor e na comunhão. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, graças maravilhosas. Ó Deus, assim como essa, Senhor, que nós vemos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa este país, abençoa esta nação. Deus, livra, Senhor, ó Deus, esta nação do pecado, das amarras. Deus, em nome de Jesus, e abençoa cada irmão, Senhor, com a tua bênção, Senhor, com a tua paz, com a tua misericórdia, ó Deus, com o teu amor e principalmente, Pai, com a tua salvação. Ó Deus, que nós venhamos ser alcançados por ela, Senhor. Ó Deus, que todos, ó Pai, que estejam assistindo esse culto venham ser alcançados por ela e pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Assim eu oro em nome de Jesus. Pais, irmãos, pastor Michael, com alegria que nós estamos prestando culto a Deus. E nesse momento receba a bênção de Deus na sua vida, também através da bênção apostólica. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre. Amém.
Deus abençoe a sua vida e quero dizer para os irmãos que provavelmente esta semana já estaremos anunciando o novo local da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.